Olá, sou Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Matuto Corporativo. No episódio de hoje vamos falar do livro Matuto Corporativo do capítulo 10, Sentido de Urgência versus Pressa. Para isso, trouxe aqui um grande especialista em processos, em metodologia ágil e tal, Guilherme Tomé. E aqui um pouco antes descobri Guilherme Bueno Tomé, também tem o mesmo sobrenome aí, né? Depois a gente procura e pesquisa na árvore genealógica para saber se é família ou não. Guilherme, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu estar aqui com a gente para compartilhar o conhecimento que você tem aí sobre isso e tentar esclarecer um pouquinho das coisas que o Matuto nos trouxe. Legal, Márcio. Eu que agradeço aí a rica oportunidade de estar aqui com você, compartilhar um pouquinho desse momento, desse pouquinho que a gente conhece aí com o pessoal. Sem dúvida nenhuma, tá um prazer gigantesco. Legal. Obrigado. Deixa eu apresentar aqui. Guilherme Tomé, ele é squad leader da Zigbee. É uma empresa que trabalha com transformação digital, com processos, com metodologias ágeis e tal, né? Então, Isso. você que toca lá os projetos do nosso amigo Krupp. Mas isso é o teu cargo. Eu tenho iniciado todos os episódios dizendo que eu não converso com cargos. É legal saber, para o pessoal saber e tal, mas converso com pessoas. Então, quero conhecer um pouco mais o Guilherme. Me conta quem é o Guilherme. Conta aí para mim e para a audiência que está nos ouvindo e assistindo. Muito bom, Márcio. Eu falo também que eu não sou squad leader, eu estou squad leader. Então, acho que vai muito de encontro com isso, né? Uhum. Bom, quem que é o Guilherme Bueno Tomé, né? É um menininho que nasceu no interior de São Paulo, em Bebedouro, marido da Ellen, papai do Luca, de apenas 7 meses aí de vida. 7 meses. Uma joia preciosa que Deus nos presenteou e a gente tem desfrutado muito dele. Muito bacana. Sou formado em administração, sempre ali pela nossa região, né? Formado em administração, em gestão de projetos. E venho ali junto com o Krupp, né? Nessa parceria que a gente tem, já trabalhando há algum tempo. Tenho vivências ali em cooperativas de crédito, muito mais voltado para a área financeira, instituições financeiras, né? Gosto de jogar um futebol, andar de bicicleta, distrair, fazer sempre algo em família também. Um churrasquinho ali para nós também cai super bem. Então esse é um pouquinho do Guilherme. Eu gosto também de futebol e graças ao futebol, agora em dezembro fraturei 4 metatarsos, mas tudo bem, vou continuar jogando. Pequenas lembranças. Exato. Feridas de guerra. Muito legal. Bom conhecer. Você vê que a gente tem coisas em comum, isso é sempre bacana. Vamos lá. Bom, isso é de uma região que está muito próximo desse mundo do Matuto e, portanto, que tem essa sabedoria popular, que tem esse pragmatismo, essa ingenuidade, essa pureza, né? E ingenuidade no sentido mais positivo da palavra, né? Essa pureza. Isso é bacana, com certeza você vai poder agregar aqui muito valor, além do teu conhecimento sobre metodologias ágeis. Aqui, só colocando o pessoal aí em antecedentes, no capítulo existe aí um conflito na empresa do Alex aí com o Matuto, onde o Matuto vê que estão tentando ser ágeis, mas na verdade o que estão fazendo é colocar todo mundo correndo o tempo todo para entregar as coisas rápido, mas não necessariamente precisam de todas as coisas que pedem com urgência, precisam delas rápido. Então, gostaria de começar o nosso bate-papo justamente perguntando, a gente vive num mundo exponencial. Sim. Tudo muito rápido, tudo para ontem, go to market para ontem, novos produtos para ontem, as entregas tudo para ontem. Mas será que tudo precisa ser tão urgente assim? Excelente pergunta, Márcio. Sinceramente, dentro do que a gente vê dentro do nosso dia a dia, acredito que não. Acredito sinceramente do fundo do meu coração que isso é algo que talvez num curto, ou talvez no máximo ali um médio tempo, não vai trazer muita saúde para todas as pessoas que estão envolvidas nesse cenário. Você acaba queimando a equipe, hein?
Totalmente, totalmente. E como a gente estava conversando, né? Muitas das vezes, provavelmente você que está aí nos ouvindo também, já recebeu uma demanda urgente, seja ela qual for, até mesmo dentro de casa ou fora de casa, no seu trabalho, que era para ontem, e você faz, abre mão de algumas coisas, se dedica, se esforça, e depois você vê que o resultado daquilo que você entregou poderia ter sido feito em outro momento, de um modo mais Isso é saudável. isso, porque assim, eu já vivi situações assim, onde me pediram coisas para ontem, é super urgente, preciso que você faça, então eu ficar sem comer, dormir pouco, Sim, trabalhar final de semana para entregar, e 10 dias depois, 2 semanas depois, me ligar e falar, olha, isso aqui que você entregou, eu tô com uma dúvida que cara, você tá vendo agora, 2 semanas depois, eu fiquei sem dormir, fiquei sem comer para entregar. Esse tipo de coisa desmotiva muito. Qual o impacto que isso pode ter na equipe? Porque, claro, é a história do lobo, né? Preciso de urgente, entrego. Preciso de urgente, entrego. E quando você vê que não era urgente, da próxima vez que tipo de urgente, talvez você não entregue. sim. E aí é. Aí eu acrescento que a gente vem de um contexto mundial, né, de que as pessoas hoje em dia estão muito mais sensíveis, né? Toda a questão da pandemia, ela acarretou muitas coisas, muitos reflexos para o nosso dia a dia. Então, a partir do momento que você precisa de algo, você precisa ter esse contato com alguém, seja uma demanda, seja um bate-papo qualquer, é muito importante a gente ter uma empatia em primeiro momento, entender se de fato aquilo que a gente precisa realmente é importante e se for fazer jus àquilo para valorizar o que aquela pessoa fez, né? Então é um acréscimo aí de detalhes que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Muitas das vezes a gente já viu isso também na nossa prática, lá na nossa instituição, na nossa empresa, em que realmente nos dedicamos ali, abrimos mão de muita coisa, e isso quando eu digo de abrir mão de muita coisa, nesse exemplo que eu comentei que eu sou pai, né? Abro mão de estar com meu filho, de sair com minha esposa, Por exemplo, e a gente sabe que é extremamente importante ter essa relação, né? E você entrega aquele resultado que você fez foi fantástico, mas ele cabia em um outro momento. Então, assim, acaba gerando alguns sentimentos que, poxa, por que será que está acontecendo isso, que todo mundo quer tudo para ontem, cara? Assim, eu tentando olhar e buscar explicação para isso, eu não sei. Eu acho que, será porque a gente está sendo bombardeado com essa história de que é um mundo exponencial, tudo tem que ser urgente, tem que ser rápido, 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 rápido. E eu entendo a agilidade, eu entendo a necessidade de ser ágil, mas existe uma linha entre ser ágil e ter pressa, né? E que é o que o Matuto traz, inclusive, pô, sentido de urgência versus pressa. Por que será que as pessoas estão assim? creio que um dos fatores também que agrega muito para essa situação é a enxurrada de informações que hoje a gente recebe. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos que ir atrás da informação. Nós tínhamos que ir a uma 4 ou 5 biblioteca. canais de TV, menos revista, alguns jornais. Isso, era limitado, né? Hoje em dia, se você faz uma pesquisa de algum assunto determinado, você é bombardeado sobre isso. Então, a nossa cabeça fica a todo momento tomando estímulos sobre um determinado assunto. Esse determinado assunto, às vezes, envolve no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e você, se você não tiver uma inteligência emocional, uma inteligência para administrar essa informação, você passa sem filtro para as outras pessoas. E esse sem filtro se resume muitas das vezes nessa falsa urgência, nessa extrema rapidez que precisa ser entregue. E que também acarreta um outro problema. A agilidade, muitas das vezes, essa rapidez excessiva, muitas das vezes faz com que você, ou a pessoa que está ao seu lado, a pessoa, seu colaborador, enfim, entregue algo muito aquém do que ele deveria entregar. Claro, você não tem tempo para elaborar o trabalho com a qualidade que ele merece ou que você poderia fazer. Exatamente. E isso também traz muitos do que? Retrabalhos. Inúmeros retrabalhos. Então a gente fala no nosso dia a dia que existe a falsa rapidez ou falsa agilidade muitas das vezes. Porque você faz algo que não gera valor, tem que refazer. E refazer é custo, refazer é desperdício e por aí vai. E no final acaba às vezes demorando mais do que deveria ou mais do que se tivesse feito de uma maneira ágil, corretamente e tal. Orgânica, planejada, isso daí.
A gente começou a falar, e foi proposital, falar de rapidez, versus pressa, urgência versus pressa, mas qual a diferença entre rapidez e agilidade? Muito bem, muito bem. Assim, dentro do nosso dia a dia, as pessoas remetem automaticamente a agilidade com rapidez e se resumem somente a isso. E na verdade a agilidade vai muito além disso. A agilidade é você mudar de uma rota de repente, você está direcionado para um caminho, de repente você consegue de forma ágil se reorganizar e mudar toda a sua estrutura, enfim. Você foi rápido e ágil ao mesmo tempo ali de fazer uma ação. Agora a rapidez se resume somente à velocidade. A velocidade. E o que eu estou fazendo com essa velocidade? O que está por dentro dessa velocidade, dessa rapidez? Então, acho que um pouquinho dessas diferenças aí seria nesse sentido. São super importantes, são diferenças fundamentais para uma organização. Você tem trabalhado, vocês trabalham com isso, você tem trabalhado em muitos projetos, né? Sim. O Squad Leader. As empresas que estão implementando metodologias ágeis, qualquer, estão fazendo desde a convicção, estão fazendo isso porque acreditam nisso, ou por pressão de mercado, marketing, ou porque alguém foi lá e vendeu? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Aquelas empresas que aderem a essa filosofia, as empresas que trazem isso para dentro da sua realidade, convictas do que realmente compõe uma agilidade, são empresas que vão ter sucesso, são empresas que vão ter sentir menos dores para de fato aquilo acontecer. Aquela agilidade, seja nos seus projetos, suas demandas, enfim. Porém, acredito que tem muita questão de marketing, que é bonito hoje você falar, que é super ágil e tudo mais. Então, poxa, o Márcio aqui está super ágil. O que ele comprou que eu preciso comprar e colocar aqui dentro? E a pessoa não faz nem ideia do que é uma agilidade. Isso acontece muito. Existe essa cultura de abrir a janela e perguntar pro vizinho, pô, o que você está fazendo aí? Isso. E copiar? Sim, muitas. Nós temos dentro da nossa empresa, a gente tem cases de sucesso que remetem a entregas significativas e ágeis. E também nós não somos perfeitos, temos situações em que as coisas não acontecem como deveriam. Sim. E, por incrível que pareça, algo em comum acontece que nessas empresas que não dão certo, é porque geralmente olharam no vizinho, viram que deu certo, e sem se organizar, sem ter um pensamento ágil, sem ter uma ideia do que é isso, vamos lá e contrata o produto ágil, a metodologia que seja. E a hora que você coloca aquilo em prática sem ter uma cultura, sem ter um pensamento, sem ter pessoas vinculadas àquilo, as coisas não acontecem. E aí se pergunta, o que fizemos de errado que a gente não está igual ao nosso vizinho, que a gente não está igual ao nosso colega? Isso acontece, é raro, mas acontece com frequência. Isso é como eu vejo que o meu vizinho comprou um carro novo, eu quero comprar um igual, eu só esqueci de tirar a carta. Exatamente. Eu não tenho CNH, eu posso comprar o carro, mas provavelmente eu tenho um acidente, porque eu não me preparei para isso. Exatamente. E aí a gente entra no ponto que eu acho que é o cerne desse bate-papo, que é a questão da cultura ágil, mas eu vou deixar para falar sobre isso um pouquinho mais adiante, porque eu quero trazer agora uma questão que me preocupa bastante, porque assim, eu sei que as novas gerações são cada vez imediatistas, tá? E o Luca, talvez daqui um pouco, vai ser muito mais do que a geração do meu filho, assim, porque estudando, e eu estudo bastante essas questões das gerações, os projetos que a gente tem de transformação, eu considero que é importante isso, e a gente tem ajudado algumas empresas com a parte de conflitos de gerações e tal. Tem um ponto aqui que as novas gerações são mais, ou requer mais agilidade. Por quê? Porque antes, quando eu queria, o mundo na minha época, quando eu era jovem, quando eu era moleque, ia a uma outra velocidade. Então, quando eu queria um presente, eu tinha que esperar uma data. Quando eu recebia e comprava aquilo, eu tinha que esperar chegar. Quando eu queria comprar outra, eu tinha que ir até a loja. Se tinha, comprava. Se não tinha, tinha que esperar.
ia de novo. Então tinha todo um rito para comprar, para sair com uma menina, para beijar uma menina, você saía, você conhecia, você pegava na mão, você tomava sorvete, sabe? E eram semanas Sim. até você. Então tinha todo um rito. Agora é tudo para ontem, porque eu pego o celular, compro, e se é um produto digital, eu assino um streaming de música ou de vídeo e começo a assistir na hora. Sim. Eu compro um produto, se ele é digital, eu descarrego, baixo um jogo e começo a jogar na hora. E aí quando eu vou comprar um produto físico, que não é na hora, mas as grandes empresas de delivery estão entregando, tem planos de entregar em 2 horas, em 4 horas, então tudo tem que ser para ontem. E este tipo de coisas fez com que as novas gerações tivesse esse imediatismo. E isso leva a que as empresas precisam preparar-se, ou querem preparar-se para atender esse imediatismo dessa geração. Então é tudo para ontem. Sim. Isso eu acho que é insustentável. Vai chegar um momento que, cara, não é possível. Tá? Chegou Meu pai, ô Márcio, meu pai adora pescar. Uhum. Adora. O final de semana dele é ir pra beira de um rancho onde o celular não pega, onde ele foca na pescaria dele e ele descansa. E ali ele se concentra nele. Que Ele beleza. para e olha pra ele. Eu falo pra ele que isso tá virando um artigo de luxo. Total. Ter a condição de você parar, olhar pra você e você se analisar. Calma, respira um pouco. Quantos e quantos são os casos? Aí a gente pode entrar na área da saúde aqui, que eu não sou especialista nesse sentido, mas quantos são os casos de pessoas que hoje sofrem questões psicológicas, ansiedade, depressões, porque os seus anseios não são realizados dentro daquela necessidade, ou talvez dentro daquela crença que eles criaram, e por aí vai. O celular hoje, o celular, assim como qualquer outro equipamento, né, tecnológico, ele tem as suas grandes funções, mas a gente precisa ter uma sabedoria para administrar aquilo, não deixarmos sermos administrados pelas tecnologias, né? Então, como você bem disse, eu confesso que quando eu compro algo também, eu quero assim, né, para ontem, mas... É que a gente foi adquirindo essa cultura e agora tudo tem que ser assim. Sim, e nem tudo vai ser desse jeito. Talvez, não sei, tá tudo tão dinâmico. Eu acho que não e eu espero que não. Eu coleciono vinil. Legal. Pô, eu comprava o vinil de uma banda, eu sabia que o próximo era daqui a 1 ano, mínimo. E tinha banda que lançava a cada 2 anos um álbum. E, cara, eu esperava. Agora, se um artista não lança um EP ou uma música a cada semana, a cada 15 dias, a cada mês, e aí a gente entra num ponto que você falou lá em cima, baixa qualidade. Sim. Porque eu não consigo fazer um álbum, uma música, uma obra-prima por semana. Não dá. Inclusive, Márcio, quando você aguardava o disco, quando aguardava o novo lançamento, qual que era o impacto depois de toda essa espera? O que ele proporcionava para você? Eu tenho na memória momentos que eu ia para a loja de disco da minha cidade, comprava, quando chegava e quando eu comprava, faltando 3, 4 quadras da minha casa, eu saí correndo para chegar rápido e pôr e ouvir a música. Isso se perdeu, assim, a ansiedade, e eu voltava correndo, pulando, depois olhava e falava, esse moleque tá louco, né? Realizado. Super! Então, essa história, e aí eu não sei se as empresas têm que se adaptar a este novo mercado, ou se esse novo mercado ficou assim porque as empresas fizeram que ele fosse assim, entregando tudo para ontem, fazendo tudo para ontem, e essa correria. E no final, vai chegar um momento
que tem um limite isso. Sim. Você não consegue fazer as coisas ou qualquer coisa com qualidade. Você pode reduzir o tempo, você pode ser mais eficiente, pode ser mais eficaz, mas tem um limite. Sim. E quando chegar nesse limite, tá aí. Bom, depois de filosofar um pouco, vamos voltar aqui para o nosso capítulo. Você falou e tocou num ponto importante que é a questão da cultura, cultura ágil. Sim. Você que está em empresas todos os dias, falando com clientes todos os dias e tal, sobre metodologia ágil, sobre processos, o que você tem visto no mercado? Você tem visto que as empresas já têm cultura ágil ou ainda temos muito por fazer? Márcio, temos muito por fazer. Na sua essência como ágil, temos muito ainda por fazer. Temos um longo caminho para ser percorrido ainda. Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Extrema oportunidade. Dentro desse sentido, empresas em que a sua alta gestão, que são as pessoas, lembrando, são pessoas que são exemplos para as que estão ali ao seu redor, não vou dizer nem abaixo nem acima, mas ao seu redor, pessoas que têm uma alta significância dentro das instituições e que compreendem o que é de fato um método ágil, o que é um pensamento ágil, uma cultura ágil, principalmente uma cultura ágil, são empresas que têm um plus, que terão mais facilidade de atingir resultados extraordinários. Empresas em que a sua alta gestão não tenha tanto conhecimento, que não tenham tanta tato com isso, certamente terão um pouquinho mais de dificuldade para fazer algumas implantações. Entendi. Realmente, porque assim, o que eu vejo é que as pessoas, um executivo, por qualquer motivo que seja, quando ele adquire e compra uma metodologia ágil, ele vai no produto. Sim. Porque ele acha que o produto é suficiente, porque muitas vezes ele pensa que tem mentalidade ágil, tem pensamento ágil, a empresa dele tem cultura ágil. É difícil assumir que você não é em determinadas coisas, mas faz pensar que sim, que você é. Mas eu vejo que dificilmente os executivos falam, não, vamos criar uma cultura ágil na empresa e depois a gente coloca. Eu acho que é essa a ordem. Eu vou embasar um pouco melhor o que eu disse. Em que sentido? Nós vivemos hoje num país onde muitas empresas são hierarquizadas. Sim. Então, geralmente, o time que está ali no Gemba, né? O time que está ali colocando a mão na massa, são pessoas que realmente, se não, mas estão próximos a já conhecer metodologias ágeis, enfim, têm seus pensamentos ágeis. Porém, se não tiverem uma autorização de pessoas que dentro de uma hierarquia estão adiante, estão acima, as coisas não acontecem. Então o ágil já deixou de ser ágil nesse momento, em que eu tenho que depender de alguém que está lá em cima, que diretamente não está sabendo o que está acontecendo aqui embaixo, e eu aqui embaixo, o que faz total diferença para o contexto, já deixei de ser ágil aí. E eu não estou falando de ser rápido. Estou falando de conhecimento de cultura, de ter um discernimento sobre todo um contexto. É que ter metodologia ágil hoje para mim é fundamental, porque errar lentamente é muito caro. Sim. Então, a empresa ela tem que fazer um determinado projeto, funcionou ótimo, não funcionou, troco rapidamente. Eu tenho que ter essa agilidade. Mas para isso, eu preciso de algumas coisas dentro da organização. Por exemplo, você falou que a gente ainda tem muitas empresas com uma estrutura hierárquica. Mas uma coisa seria hierárquica com 3 níveis, com 4 níveis, e outra com 7. Sim. Porque mesmo sendo hierárquico com 4, em teoria você consegue ser um pouco mais ágil que uma empresa que tem 7, que cada coisa que você tem que fazer, você tem que mandar 7 andares lá para cima, 7 andares para baixo. Quando chegar a resposta, muita coisa já mudou. Já foi. Perdi o trem. Sim. Eu trabalhei em uma multinacional
onde a gente tinha uma dificuldade aqui no Brasil de competir como integrador, com grandes integradores que já estavam no mercado, o tema da venda de equipamentos, de infraestrutura de rede, infraestrutura de servidores, storage e tal. Muitos importam pelo Espírito Santo, é um incentivo fiscal e uma engenharia fiscal perfeitamente legal, não tem problema, você importa por lá e distribui para o Brasil e tem incentivos fiscais. Tem outros lugares no Brasil que tem. Mas a gente viu que o Espírito Santo interessava. Eu demorei 1 ano e meio para abrir um escritório, uma filial no Espírito Santo na empresa. Porque eu tive que convencer o Country Manager do Brasil. Uma vez convencido, a gente teve que convencer o Latam. E aí, uma vez convencido o Latam, eu tive que convencer o Global. Nossa. Uma vez que eu convenci o Global, a gente teve que convencer o financeiro do grupo. E neste trajeto, quando eu falo convencer, não é sentar 15 minutos, é marcar uma reunião, o cara traz uma, 2, 3 pessoas do time, aí quando ele vê do que se trata, fala, não, eu preciso trazer mais alguém no financeiro, mais alguém de taxas, mais isso aqui, contrata uma empresa especializada global para fazer um relatório para a gente ter certeza que não tem nada errado, que a gente não está cometendo nenhum problema. Aí cada nível era um montão de exigências e tal. Cara, 1 ano, mais de 1 ano e meio, tem acho que 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, quase 2. Para abrir um escritório, era um investimento ridículo para uma multinacional, a gente deveria ter feito isso. E nesse período, a gente não era competitivo. Quantas oportunidades? Cara, aí você está contando, teve um momento que nesse processo longo, uma das pessoas saíram, veio outro, chegou o cara, você começa tudo de novo, porque Respira fundo e vamos lá. é incrível quantas oportunidades se perdem por não ser ágil. Sim. Mas tentar ser ágil só pensando na metodologia, sem olhar na cultura e preparar a cultura da empresa, também não funciona. Não funciona. Sabe, isso da cultura e da cultura ágil, assim como a gente tem na cultura, a gente tem frameworks de cultura digital, tem frameworks de cultura de inovação e agora vamos criar um framework de cultura ágil para ajudar as empresas. A gente não vai vender metodologias ágeis, parece que tem um monte de empresas no mercado que fazem isso muito bem, a gente não vai vender projetos de processos ágeis, a gente não vai fazer isso. A gente vai ter um framework que vai atuar na parte de criação de cultura ágil. A partir dali, aí depois contrata a metodologia, a empresa que você quiser. E eu digo sempre, assim, puxa vida, nesse caso da cultura ágil, existem várias metodologias no mercado. E essas metodologias, eu diria que todas, ou quase todas, para não generalizar, mas funcionam, todas funcionam, um pouco melhor, um pouco pior, dependendo do tipo de cenário que você tem, de empresa, de negócio. Só que, é assim, você pode ter a melhor semente, e aí fazendo uma analogia aí, trazendo para o mundo do matuto, a melhor semente de qualquer planta, qualquer fruto. Se você joga essa semente em um solo árido, ela não vai germinar. E se ela germinar, ela vai germinar uma planta fraca. Tá? E na primeira inclemência do tempo, ela morre. Agora, se eu adubar esse solo, preparar esse solo, arar esse solo, deixar ele bem preparado, quase qualquer semente que eu jogar vai germinar. Sim. Aqui é a mesma coisa, eu pego a melhor metodologia ágil que eu quiser. Se eu coloco numa empresa que não tem cultura ágil, excelente, não vai rolar. Eu tenho que preparar essa cultura primeiro. E aí depois eu venho com a metodologia. Exato. Essa pegada. Por isso a gente vai criar esse framework.
porque eu acho fundamental criar essa questão da cultura antes. Exato. Ô, Márcio, até fazer um parênteses aqui rapidinho. Eu trabalhei alguns anos com um produtor rural, né? Então gostaria de mandar um abraço aqui para todo produtor rural aqui, que foi um público que sempre me abraçou e eu aprendi muito com eles e muito ágil. Eles falavam que era muita coisa no fio do bigode, não tinha nem caneta ali, era muita coisa nesse sentido. Então, fechar esse parênteses aqui. Sobre essa questão do terreno aí, produtivo, né? Inclusive, uma das dinâmicas que a gente costuma fazer quando a gente está iniciando um projeto é de que as pessoas geralmente chegam lá com seus crachás, né? Chegam lá com seus broches, que representam lá seu tempo de casa e tudo mais, né? Suas patentes. E uma das primeiras dinâmicas que a gente costuma fazer é, por gentileza, me empresta seu crachá. Fora crachá, fora patente, fora. Vamos trabalhar aqui a cultura agora, deixando de lado quem eu estou, o cargo que eu estou representando, e sim quem eu sou aqui dentro, quem é o Guilherme aqui dentro, quem é o Márcio aqui dentro, né, como pessoa. Muito bom. Para que isso a gente já nivele, equalize ali as pessoas que estão à frente desse projeto como um todo, fazendo com que esse solo não tenha espinhos, que esse solo não tenha momentos egoístas, egos e por aí vai, que certamente vão prejudicar esse solo. Sem dúvida alguma. O ego é um problema em projetos ágeis? Sim. Bom, o ego eu acho que é um problema em geral. Geral, né? Sim. Muitas das vezes a gente encontra situações em que temos que ter todo um cuidado, contornar situações. Escuta mais sobre isso me interessa. Sim. Eu brinco, minha esposa fala, quando eu tô ali em reunião home office ali, que a gente tá em casa, ela olha pra mim e fala, você é psicólogo também? Eu falo, não sou psicólogo de formação, mas em alguns momentos a gente tem que fazer esse papel, porque realmente tem pessoas que sabem o contexto, sabem quais são os resultados que precisam ser atingidos, porém, desde que esse resultado esteja coerente com o meu bem-estar. E aí, quando esse resultado remete a não fazer o mesmo que o bem-estar daquela pessoa, a gente começa a criar alguns impasses e ter formas de contornar isso. Aí as formas são as mais imprevisíveis possível, porque quando a gente trata de pessoas, a gente tem que ter muita abertura, muita sabedoria, muita resiliência para a gente entender o que é aquela pessoa, qual que é o calinho daquela pessoa, que eu tenho que tomar um cuidado para retirar. Você que está por aí nos clientes e tal, você já encontrou alguma empresa ou algum colaborador que falou, olha, esse colaborador podia dizer, não aperta tanto porque senão a gente vai diminuir o tempo que faz as coisas aqui e depois sobra para mim, tem que correr. Aí que a gente, sabe? Sim. Aquele cara fala assim, a gente faz determinado trabalho em 20 dias, agora você baixou isso para 3 e eu vou ter que correr. Antes eu fazia tranquilo, então não me aperta não. Depois você vai embora e sou eu que fico aqui correndo. Você encontrou com esse tipo de coisa? Sim, já encontrei cenários, inclusive, até um pouco piores aí nesse sentido. Brinca. Sim, poxa, o projeto caminhando para um caminho extraordinário, fantástico. E a pessoa, então, se sente também ameaçada com aquilo. Isso acontece muito. A gente tem que ter muita confiança e contextualizar todo mundo, todos os atores do processo, sobre o que a gente está fazendo. Confiança. Confiança é uma palavra fundamental para fazer qualquer mudança de processos estruturais, enfim, tem que ter confiança. Tem que ter uma transparência muito legal. A pessoa, nesse sentido que eu tô comentando aqui, não entendeu muito do contexto, não teve muita segurança ali, se sentiu um pouco ameaçada e o resultado não foi muito legal. A pessoa foi totalmente contra o que estava sendo proposto e um baita de um projeto. Márcio, um baita de um projeto com horas e horas de investimento foi colocado na geladeira. Eu anotei aqui confiança e transparência porque eu estou anotando as palavras-chave de todos os bate-papos, de todos os capítulos,
Depois, no final, eu quero publicar as que mais saíram. Confiança está entre as mais faladas. Legal, realmente. E por isso que, não é só por isso, mas entre outras coisas, por isso que a Tecnomanização a gente tem um framework de confiança, de como criar confiança na empresa. Fundamental. Eu brinco com a minha esposa. A minha esposa teve uma época que ela queria aprender um pouquinho mais ali, né? Ela me via conversando, me conta um pouquinho mais da sua profissão. Aí eu dei um exemplo para ela, ela estava no sofá ali, assistindo uma televisão e tal. Falei, imagina chega uma pessoa estranha aqui agora, abre a sala aqui, abre a porta, senta, põe os pezinhos na mesa, chegou chegando. Não falou um alemão, um bom dia, uma boa tarde para você. O que você vai achar sobre essa pessoa? Poxa, ela chegou chegando, com certeza eu não vou gostar. Porém, ela chegou desse jeito e viu que ali atrás tinha uma rachadura, por exemplo, uma rachadura na casa que era extremamente perigoso aqui para nós. Ela veio e resolveu a rachadura, porém manteve a sua postura nada amistosa com pessoas, com a gente aqui, sentou, abriu a geladeira, pegou e foi embora. Ela resolveu o nosso problema, a nossa casa não vai mais cair. Você vai querer essa pessoa aqui ainda? Ela falou, certamente não, pessoa mal educada, pessoa que, poxa, resolveu, mas não me gerou confiança. Eu não sei se aquilo realmente vai ser resolvido ou não. Talvez foi só uma maquiagem. Falei, agora entra aqui uma pessoa, contextualiza, seja educada, uma pessoa que vem aqui, se coloca no nosso lugar, mostra para nós os nossos problemas, evidencia aquilo com um jeitinho amistoso, qual que é a solução daquilo, ela sugere aquilo e você autoriza. Poxa, esse cara eu vou estar sempre chamando para estar aqui em casa fazendo a nossa manutenção. Excelente, essa é a minha profissão. Eu sou esse cara que precisa chegar aqui na empresa, na sua casa, e você, quando eu falo você na sua casa, porque você está trabalhando ali porque você tem sonhos, você tem objetivos. Você não está simplesmente ali porque você tem boleto. Também, nós como brasileiros temos inúmeros boletos, ok? Mas... Eu morei fora e lá fora também você tem boleto. Boleto por boleto, né, Márcio? Eu trabalho em qualquer lugar, mas você está ali, você tem todo um propósito. Ou deveria ter. Então, quando a gente entra numa empresa, você tem que entrar com jeitinho, você tem que se entender, tem que ter essa empatia com as pessoas e aí sim propor, enfim, analisar e propor as melhorias cabíveis para que aquilo aconteça. E às vezes, esse exemplo que eu dei da rachadura, ok, não está impactando ninguém, mas agora imagina você estar sentada no sofá nessa posição que você senta aqui, ó, 30 anos. E eu falo, olha, com base em todo esse cenário aqui, Márcio, por gentileza, minha sugestão pra você, tá, cara? Senta desse lado aqui, cara. Porque aqui a gente tem esse empecilho que pode te prejudicar. Pô, cara, eu sento aqui há 30 anos. Sério que você vai fazer isso comigo? Essa minha poltroninha tão gostosa já tá formatada no meu corpo. Sério? Cara, por causa disso, não é fácil, Márcio. Tem que ter confiança, tem que ter empatia, tem que ter um ótimo relacionamento, que vai muito além de qualquer ferramenta. Como vocês têm feito para criar essa cultura de confiança na empresa? Vocês têm alguma metodologia, alguma forma e tal? Ou é empírico que vocês vão sentindo, trabalhando em cada projeto? Boa pergunta. Eu acredito que hoje em dia é muito mais empírico, mas é um empírico nativo da empresa. Nós temos um tom muito amistoso com as pessoas. Aqui eu me apresentei como um squad leader. Aí nas empresas, eu nem comento quem sou eu dentro da Zixby. Se eu estou falando com A, B ou C dentro da empresa lá, poxa, eu sou o Guilherme. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente costuma muito executar dentro do nosso dia a dia, além de ser humano, poxa, eu estava semana passada num cliente, pô, a gente ficou descalço. Como assim, pô, ficar descalço? Pô, tamo junto aqui até 10 horas da noite, cara, mas tamo aqui descalço e junto no propósito, vamos fazer. Pô, mas que consultor que faz isso, que chega aqui engravatado e tudo mais? Não, a gente leva muito... O Krupp diz que a gente, na mesma intensidade que a gente brinca, a gente cria relação, o pessoal chama a gente para fazer churrasco, para chamar a gente, eles nos abraçam demais. Porque a gente tem uma relação muito amistosa, sem... O Krupp, para quem não sabe, né, foi um fundador da Zixby e ele é mesmo bonachão, aquela figura, né, agradável, amistosa.
As Transmitiu brincadeiras... isso pra empresa. Sim, tem algumas empresas que me chamam até de grupinho lá, porque já peguei tanto o jeito dele lá. E a gente tem essa... É uma ferramenta nossa, essa interação de fazer uma piadinha que não seja pejorativa, uma piadinha que seja amistosa. E nos torna mais humanos com as pessoas. Eu não chego como dono da verdade, sim um parceiro lado a lado com aquele grupo de pessoas para solucionar um problema. Então, nesse momento, a gente ganha a confiança da galera. A gente não abre mão. Isso na nossa empresa, na Zixby, a gente não abre mão. A pessoa que chega lá e não tem a humildade, provavelmente essa pessoa não vai chegar nem lá. Entendi. Interessante. Isso é um bom ponto. Ali no capítulo, você cita ali alguns exemplos de empresas e tal, mas eu queria que você me aprofundasse e me falasse ou me desse um exemplo de metodologia ágil, projetos ágeis que deu certo e por que, na tua opinião, deu certo, e algum que não deu. Legal. Primeiro ponto aí, Márcio, metodologia, como a gente conversou, tem inúmeras, né? A gente, como equipe mesmo, a gente analisa elas e vê o que de fato serve para a nossa realidade, para o nosso dia a dia como o Zixby, para fazer a nossa gestão ágil dos nossos projetos. Um case aqui extremamente legal, que eu estava aqui recentemente com esse time fantástico, que certamente eles vendo aqui isso que a gente está fazendo aqui hoje, eles vão saber quem são. Legal. E um time absurdo de fantástico. Como você percebe, eu já estou falando, um time absurdo de fantástico. O primeiro ponto ali desse case de sucesso foi que... E tinha um time. Tinha um Pra time. começar, independentemente de que seja absurdo de fantástico ou não, já tinha um time. Tinha um time. Que nem sempre tem, né? Que nem sempre tem. E, cara, foi tão legal assim, que a gente foi fazendo o trabalho e o nosso diagrama lá virou um pulmão. Quase que um pulmão mesmo. Então a gente se denominou ali como equipe pulmão ou equipulmão. Ficou um tom tão amistoso. O que foi o grande diferencial, Márcio? Tínhamos ali o pessoal, o gerência, o pessoal tático ali, né? O pessoal operacional, nós como consultoria, o pessoal do time de processos da instituição que estava ali também nessa administração, a diretoria totalmente ciente e apoiando tudo aquilo que a gente estava fazendo. Cara, um trabalho em média, de 3 a 4 meses dentro do seu ponta a ponta, nós fizemos em 4 dias. Uau! É surreal. Nós nos dedicamos um pouco além, nós não ficamos limitados ao horário comercial. Sim, mas Ok, se é durante um período de tempo determinado, curto e controlado, e principalmente com muito bem delimitado, que é para um projeto, não é pro resto da vida, vai trabalhar 14 horas por dia pro resto da vida, que não é saudável. Sim. 15 horas. O que remete? Propósito. Todos que estavam ali tinham um propósito. Cara, a gente vai fazer o melhor possível. Dentro da metodologia, importante, além de como metodologia, nós estamos aqui entre pessoas que se respeitam, se gostam, e a gente vai junto nessa fazer a diferença na nossa empresa. Foi muito legal. Eu falei, gente, a gente vai tirar uma foto aqui como registro de início e de fim. O início, as pessoas que estão aqui metendo a mão na massa em prol de todos os outros que vão receber isso como benefício. Sim. Então a gente empoderou muito eles ali e de fato eles foram fundamentais. A gente só foi pincelando. Eles foram fundamentais para a execução daquela metodologia e de fato um conteúdo fantástico. E dentro ali dos 4 dias a gente conseguiu atingir, começávamos às 7 da manhã, fechávamos às 10 da noite, assim, esgotados, exaustos, mas ao mesmo tempo que fisicamente a gente estava bem cansado, sorriso no rosto de todo mundo. Momento de piadinha, momento de descontração, momento de comer uma pizza, da gente ficar descalço lá e já voltar para o trabalho. Foi muito humano. Então eu acho que a palavra para resumir tudo o que a gente fez nessa uma semana, que é algo, para mim é um case que a gente vai até documentar muito em breve, mas isso é um case de enorme sucesso. Enorme. Foram pessoas, humanos, focados em um propósito, que se respeitaram, se dedicaram para
aquilo acontecer. Acreditaram. E usando uma metodologia, porque às vezes você quer fazer tudo isso, mas se você não tem uma metodologia, você bate cabeça. Vai bater cabeça. Então, outro ponto importante. Dentro dessa questão da metodologia, quando nós começamos ali nossa dinâmica na segunda-feira, nós usamos um período da segunda-feira para planejar a nossa dinâmica no decorrer da semana. Ou seja, na segunda-feira a gente vai fazer isso. Na terça, isso. Dentro desse tempo. Amolando o machado. Amolando o machado. Então, quando estava muito claro ali para todo mundo o que a gente tinha que fazer nos dias, hora que ia dispersar um pouquinho, o pessoal do time, gente, volta, a gente tem que terminar aquilo lá. Nossa missão de hoje é essa. Enquanto a gente não terminar, a gente não sai. E nossa janela é essa. Então, quando a gente colocou alguns limitadores ali, isso facilitou demais. Que eu tive o foco de todo mundo. No método ágil, o foco é fundamental. Sem dúvida. A gente até brincou, ali usou algumas técnicas, técnica Pomodoro, enfim, pra gente ir dividindo, porque eram momentos mais específicos ali. Cara, foi funcionando, deu tudo certo. E dentro dessa semana ali, a gente já tá no projetinho piloto já praticamente ali. Então foi muito bom. Boa. Agora me dá um exemplo de algum que não funcionou. De algum que não funcionou, muito bem. Como eu comentei aqui anteriormente, já tiveram instituições que nos buscaram, né? Vocês fizeram isso em tal lugar? Faz aqui. Pessoal, não é assim? Não, mas vamos lá que aqui a gente tem e tal. Beleza. Chegamos lá na empresa. Para você iniciar o projeto, você tinha que falar com A, com B, com C, com D, para iniciar. Logo na largada. Meu Deus do céu, como é que isso vai ser? E aí então, mas e a agenda? Poxa, porque aqui é o cargo A. E as pessoas vão falando assim com uma boca cheia. Que o cargo A, que o cargo B, que o cargo C. Cara, é tudo passageiro. O primeiro ponto é esse. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. E o rótulo associado, então é o Márcio Bueno, diretor. É quase no seu RG. Isso a gente enfrentou muito. Quando a gente foi iniciar ali nós temos uma metodologia de trabalho, né? E quando a gente foi iniciar, poxa, tinha que casar a agenda de um monte de gente. Então já começou os impasses na agenda. Então, como as pessoas que nos buscaram viram exemplos que a gente fez rápido, coisas significativas, quando a gente veio para cá e por questões internas deles, a gente não tinha a mesma agilidade, reverteu para nós. Olha, vocês não sabem fazer. Vocês entregaram o que eu queria e o que eu precisava. Poxa, não é assim. Então, assim, Márcio, como a empresa e toda a sua hierarquia ali não estava, de fato, vivenciando o terreno, não estava preparado, meu amigo, você pode jogar a semente que for. São pessoas, cara. O CNPJ é formado por diversos CPFs. Sim. Dentro de um propósito. Se esses CPFs estiverem cada um mirando para um lado, esquece. Não vai funcionar. Muito bem. Mais algum ponto, Sr. Guilherme, que você quer falar aqui sobre o capítulo, sobre o que a gente está conversando aqui? Tem algum ponto que ficou de fora? Bom, creio que a gente abordou, dentro do contexto aqui, a gente abordou bastante coisa. Acho que se eu puder só contribuir, né, fazer um breve fechamento é que... Claro, fica à vontade. Primeiro de tudo, né, ter empatia e confiança, né, ter esse bom relacionamento com pessoas é fundamental para que você atinja seus objetivos em qualquer esfera, seja pessoal, seja profissional. O relacionamento é tudo. Então, enfim, para que todos que aqui estão nos ouvindo, lendo e compartilhando desse conhecimento aí, tomara que tenha bom uso aqui. Espero ter contribuído de alguma forma aqui. Sem dúvida. A gente vai ter resposta aí quando a gente postar do pessoal, mas eu não tenho dúvida de que sim, que a gente conseguiu trazer alguns insights interessantes para as pessoas, porque sempre quando se fala de metodologia ágil, as pessoas acabam indo na metodologia em si, nos ritos, nos squads, e essa é melhor que aquela. Sabe, eu me lembro, eu morava na Espanha ainda, e uma vez, numa reunião da minha equipe,
uma pessoa que estava reclamando muito porque a empresa tinha mudado ali uma coisa da estratégia, de um novo ano fiscal, uma nova estratégia. E ela reclamando, puxa vida, agora a gente tem que fazer diferente, agora não sei o quê. E essa não funciona, tem que ser a outra. Eu acredito que quase todas, assim como as metodologias ágeis, todas funcionam, depende de um fator muito importante. Era próximo, eu morava em Madrid, era próximo à Copa do Mundo, que a Espanha foi campeã. Até aquele momento a Espanha não havia sido campeã do mundo. Eu disse, olha, o Brasil é 5 vezes campeão do mundo, jogando futebol ofensivo, jogando futebol bonito. Bons tempos. Saudade, né? Saudade. Hashtag saudade. Mas assim, o Brasil foi 5 vezes campeão do mundo, jogando futebol ofensivo, bonito e tal. A Itália foi 4 vezes campeão do mundo, jogando futebol extremamente defensivo. E que não se ofende os italianos, mas muitas vezes feio. Ali, retrancado, marcava um gol e defende todo mundo e tal. São estilos completamente diferentes, formas de ver as coisas diferentes, ferramentas diferentes. Sim. Só que um foi 5 vezes, outro foi 4 vezes. Quem não sabe exatamente o que joga e se não está remando todo mundo na mesma direção e sentido, ficou no meio do caminho, ganhou 0. A Espanha ganhou 0, agora ganhou 1. A Holanda até hoje não foi campeã do mundo. Joga mal? Não. Mas se não está todo mundo engajado e todo mundo remando na mesma direção e sentido, não funciona. Quando está todo mundo assim, não necessariamente você precisa ter a metodologia mais brilhante, todas as ferramentas e recursos do mundo, isso vai funcionar. Então, esse engajamento da equipe que você falou, esse propósito, isso é importante. Então, quando você fala de trazer uma equipe, ou para um propósito, o que a gente está tentando fazer com esse livro é um pouco isso, trazer conhecimento, trazer pessoas com visões diferentes sobre diferentes assuntos, para enriquecer e tentar combater um pouco a hipocrisia do mundo corporativo, para tentar combater um pouco as incoerências e incongruências do mundo corporativo, que não são poucas, mas de uma forma leve, sem apontar o dedo, simplesmente mostrando como a gente pode fazer melhor, como a gente pode fazer diferente. Então, com certeza, a tua contribuição foi enorme e a gente fica muito feliz em poder levar um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de insights para que as pessoas possam melhorar esse mundo corporativo. Então, só tenho que te agradecer. Vou sair um pouco do microfone aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Você veio de fora de São Paulo, viajou, se deslocou, vai voltar hoje ainda. Sim. Eu te agradeço muito esse esforço, agradeço o grupo, agradeço a Zigsby por participar e abraçar essa causa, abraçar o Matuto e fazer com que a gente viabilize isso, levar esse livro para as pessoas. Bom, vai ser uma trilogia, vão ter mais 2 por aí, mas obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Márcio. Honra enorme de estar aqui participando, contribuindo. E espero contribuir mais ativamente, enfim, conte sempre comigo, conte sempre com a Zigsby, os nossos projetos. Pera, deixa eu mostrar para inveja para vocês. Eu ganhei presentes, suporte, agenda, um presentinho aqui. Vamos ver se o resto do pessoal ainda que falta vir, vamos ver se inspira. Vamos ver. Sem querer pressionar, já pressionando. Exatamente. Muito obrigado, vou usar. Gostei da cor, gostei das coisas que vou usar com o maior prazer. E se puder ajudar a levar o nome da Zigsby por aí, manda um abraço pro grupo, manda um abraço pro pessoal lá, pro Joaquim, pro Luiz Henrique. Com certeza. E muito obrigado mais uma vez. Pessoal, temos muitos capítulos pela frente, muitos episódios do podcast Matuto Corporativo.
Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado isso no teu repertório, no teu conhecimento, que sem dúvida o que o Guilherme nos contou foi interessante. Nos vemos nos próximos capítulos, nos próximos episódios do podcast. Fiquem bem e até lá!